A neblina matinal se erguia lentamente dos pastos da fazenda Santa Clara, revelando gradualmente as cercas de madeira desgastadas pelo tempo e as árvores centenárias que pontilhavam a propriedade. Era um daqueles amanheceres silenciosos do interior de Minas Gerais, onde o único som que quebrava a quietude era o mugido distante do gado e o canto melancólico do bem-te-vi. No galho do ipê amarelo que crescia próximo à varanda da casa principal, João Batista da Silva, de 62 anos, caminhava lentamente em direção ao curral, carregando nas mãos calejadas um balde de metal amassado que havia pertencido a seu pai. Seus passos eram medidos automáticos, resultado de uma rotina que se repetia há 5 anos, desde que Maria Aparecida havia partido, levando consigo não apenas sua presença física, mas também a alegria que um dia habitou aqueles cômodos, agora cobertos por uma fina camada de poeira e melancolia. As botas de couro, rachadas nas laterais, pisavam com familiaridade no chão de terra batida. João conhecia cada pedra, cada irregularidade do terreno, cada sombra projetada pelas construções. Dawson conhecia também o peso do silêncio que o acompanhava desde que acordava, ainda antes do sol nascer, até o momento em que se deitava na cama de casal, que agora parecia grande demais para um homem só. A fazenda havia sido próspera nos tempos em que Maria estava viva. Ela cuidava da horta, das galinhas, do queijo que vendiam na cidade 2 vezes por semana. Tinha o dom de fazer crescer tudo o que tocava, menos plantas, animais, sorrisos. Agora o que restava eram 50 cabeças de gado, algumas galinhas espalhadas pelo terreiro e uma tristeza que parecia ter criado raízes profundas no peito de João, crescendo a cada dia como erva daninha. Naquela manhã de quinta-feira, enquanto despejava o milho moído no coxo dos bezerros, João ouviu um som que não escutava há meses. O barulho de um motor se aproximando pela estrada de terra que levava à sua propriedade. Parou o que estava fazendo, ergueu a cabeça e aguçou os ouvidos. Não era o caminhão da cooperativa, que sempre fazia um ruído mais grave e irregular. Não era também o jipe do veterinário que conhecia bem. Era um som diferente, mais suave, como o de um carro de passeio. Por um momento, seu coração acelerou levemente. Visitas eram raras na fazenda Santa Clara. Os poucos parentes que ainda tinha moravam na capital e raramente se lembravam de sua existência. Os vizinhos mais próximos ficavam a quilômetros de distância, e mesmo esses mantinham apenas uma cordialidade distante, cumprimentando-o quando se encontravam na cidade aos sábados. João limpou as mãos no macacão azul desbotado e caminhou em direção à frente da casa, seus olhos protegidos pelo aba do chapéu de palha que usava desde os tempos de moço. À medida que se aproximava, pode ver uma nuvem de poeira se levantando na estrada, sinal de que o veículo estava chegando mais perto. Seus pés diminuíram o ritmo involuntariamente, uma mistura de curiosidade e apreensão tomando conta de seus pensamentos. O carro que apareceu na curva da estrada era um Gol branco, com alguns anos de uso, mas bem conservado. Dirigia com cuidado, evitando os buracos mais profundos, e reduziu ainda mais a velocidade ao avistar a casa. João permaneceu parado no meio do terreiro observando, suas mãos agora entrelaçadas nas costas numa postura que adotara nos últimos anos. Uma mistura de timidez e desconfiança que o isolamento havia cultivado. O carro parou a alguns metros da varanda, e por um momento houve apenas o som do motor esfriando e o canto distante dos pássaros. João pôde ver que havia alguém ao volante, mas os vidros tintos impediam que distinguisse quem era. Seu primeiro pensamento foi que poderia ser alguém que se perdeu, procurando direções para voltar à estrada principal. Isso já havia acontecido. Algumas vezes ao longo dos anos, a porta do motorista se abriu lentamente, e dele desceu uma mulher. João imediatamente notou que não era alguém da região. Suas roupas, embora simples, tinham um corte diferente, mais urbano. Usava uma blusa bege de manga comprida, calça jeans escura e sapatos baixos de couro marrom. Os cabelos castanhos estavam presos em um rabo de cavalo baixo, e mesmo à distância, João pode perceber que ela hesitava, como alguém que não tem certeza se está no lugar certo. A mulher fechou a porta do carro com cuidado e olhou ao redor, seus olhos percorrendo a propriedade com uma atenção que parecia mais do que simples curiosidade. Havia algo em sua postura, na forma como observava cada detalhe da fazenda, que despertou em João uma sensação estranha, como se ela estivesse procurando por algo específico, algo familiar. Quando seus olhares finalmente se encontraram, ela deu alguns passos em sua direção, parando a uma distância respeitosa. Seus olhos eram castanhos, assim como os cabelos, e havia neles uma expressão que João não conseguia decifrar completamente. Uma mistura de nervosismo, determinação e algo que poderia ser esperança. "Bom dia", disse ela, sua voz clara mas carregada de uma emoção contida.
O senhor é João Batista da Silva? A pergunta o surpreendeu. Havia anos que ninguém o procurava pelo nome completo. Na cidade, todos o conheciam simplesmente como seu João da Santa Clara. O fato de ela saber seu nome completo significava que não estava ali por acaso ou perdida na estrada. Sou eu mesmo, respondeu. Sua voz rouca pelo pouco uso. Em que posso ajudá-la? A mulher respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem para o que tinha a dizer. Suas mãos, que até então estavam soltas ao lado do corpo, se encontraram, à frente, entrelaçando os dedos numa demonstração clara de nervosismo. Meu nome é Ana Paula, disse ela, fazendo uma pequena pausa. Ana Paula Ferreira da Silva. Eu sou sua filha. As palavras atingiram João como um raio em dia. Teisilem. Seus joelhos quase fraquejaram, e ele teve que dar um passo para trás para manter o equilíbrio. Sua mente, que há anos funcionava na rotina automática dos afazeres da fazenda, de repente foi invadida por uma torrente de lembranças, dúvidas e emoções que havia enterrado há décadas. Ana Paula, o nome ecoou em sua cabeça como um sino distante. Havia uma Ana Paula em seu passado, mas isso fora há tanto tempo, numa época em que ele era um homem diferente, mais jovem, que cometeu erros dos quais sempre carregou o peso silencioso. Minha filha, conseguiu murmurar. Sua voz quase um sussurro. Suas mãos tremeram ligeiramente e ele teve que apoiá-las no batente da cerca mais próxima. Sim, respondeu ela, dando mais um passo em sua direção. Minha mãe era Conceição Ferreira. Vocês se conheceram em 1985 em Poços de Caldas. Ela morreu há 3 meses e antes de partir me contou a verdade sobre quem era meu pai. João fechou os olhos por um momento e as lembranças vieram como uma avalanche. Conceição. Cabelos negros como a noite, sorriso que iluminava qualquer ambiente, trabalhadeira na pensão onde ele ficava quando ia à cidade tratar de negócios, do gado. Tinham se conhecido quando ele tinha 25 anos, era solteiro ainda, e ela apenas 19. Um relacionamento breve, mas intenso. Interrompido quando ele teve que voltar para a fazenda por causa da doença de seu pai. Ele havia prometido voltar, mas as responsabilidades da propriedade, a saúde debilitada do pai, os problemas financeiros, da época menos tudo conspirou para que os meses se transformassem em anos. Quando finalmente conseguiu retornar a Poços de Caldas, Conceição havia desaparecido. Ninguém soube dizer para onde tinha ido. João procurou, perguntou, mas ela havia simplesmente sumido de sua vida como se nunca tivesse existido. Conceição, disse o nome em voz alta, como se estivesse testando sua realidade. Ela nunca me disse que estava esperando um filho. Ela descobriu depois que o senhor partiu, explicou Ana Paula, sua voz ganhando mais firmeza conforme percebia que João estava processando a informação. Tentou encontrá-lo, mas naquela época não era fácil. Não tinha celular, internet. A única informação que tinha era que o senhor vinha de uma fazenda em Minas Gerais. Ela passou meses procurando, mas nunca conseguiu descobrir exatamente onde. João abriu os olhos e olhou para a mulher à sua frente com nova atenção. Agora que sabia quem ela era, podia ver traços familiares. O formato dos olhos, a linha do queixo, a forma das mãos, detalhes que ecoavam não apenas sua própria aparência, mas também a de Conceição. Era como se o tempo tivesse criado uma ponte entre o passado e o presente, materializada na forma desta mulher que estava ali, no terreiro de sua fazenda, após décadas de ausência. Por quê? Por que ela nunca me procurou depois? Quando eu vou? Perguntou João, sua voz carregada de uma dor antiga que ele pensava ter superado. Ana Paula suspirou profundamente antes de responder. Ela se casou quando eu tinha 2 anos, com um homem bom, que me criou como se fosse sua própria filha. Mamãe disse que achou melhor assim, que não queria atrapalhar a vida do senhor. Ela imaginava que o senhor tinha seguido sua vida, talvez, constituído família. E eu segui mesmo, admitiu João, pensando em Maria. Me casei 10 anos depois. Minha esposa, ela morreu há 5 anos. Nunca tivemos filhos. Um silêncio pesado se instalou entre eles. O vento soprava suavemente, balançando as folhas da mangueira que crescia no canto do terreiro, e ao longe o gado continuava seu mugido ocasional. Era como se a fazenda inteira estivesse testemunhando aquele momento, aquele encontro improvável entre pai e filha após décadas de separação. Ela sofreu muito por ter tomado essa decisão? Perguntou João. E na pergunta havia um peso que, além da curiosidade, era o peso da culpa, do remorso, por oportunidades perdidas. Acho que sim, respondeu Ana Paula com honestidade. Principalmente nos últimos anos, quando meu padrasto morreu há 5 anos, ela ficou mais melancólica. Falava muito do passado, de escolhas que fez. Foi quando começou a me contar mais sobre o senhor. Antes disso, eu só sabia que meu pai biológico era de Minas Gerais e que se chamava João Batista. Ana Paula fez uma pausa,
olhando ao redor da propriedade novamente. Nos últimos meses, quando ela estava doente, ficou obcecada com a ideia de que eu devia procurá-lo. Dizia que tinha o direito de conhecer meu pai e que o senhor tinha o direito de saber que tinha uma filha. João permaneceu em silêncio por alguns momentos, absorvendo a magnitude do que estava acontecendo. Durante todos aqueles anos de solidão, especialmente após a morte de Maria, ele havia se resignado com a ideia de que morreria sozinho naquela fazenda, sem deixar nada além das memórias de uma vida simples. Agora, de repente, descobria que tinha uma filha, menos uma parte de si mesmo que havia caminhado pelo mundo sem que ele soubesse de sua existência. "Como você me encontrou?" perguntou finalmente. "Não foi fácil", admitiu Ana Paula, um pequeno sorriso aparecendo em seus lábios pela primeira vez desde que chegara. Mamãe tinha guardado algumas cartas que o senhor escreveu para ela na Picopoca. Em uma delas o senhor mencionava que morava na fazenda Santa Clara. Comecei pesquisando no Google. Depois fui aos cartórios da região. Consultei listas telefônicas antigas. Levei 2 meses para chegar até aqui. João ficou impressionado com a determinação da filha. Era uma característica que reconhecia em si mesmo. Quando decidia fazer algo, não parava até conseguir. Aparentemente, Ana Paula havia herdado essa teimosia. "E sua vida?" perguntou ele, percebendo que queria saber tudo sobre os anos que haviam se perdido. "Você é casada? Tem filhos?" "Sou divorciada há 3 anos", respondeu Ana Paula. "Tenho uma filha, a Beatriz. Ela tem 15 anos. Fez uma pausa e acrescentou: "O senhor é avô." A revelação atingiu João com uma força inesperada. Avô, uma palavra que nunca imaginara se aplicar a ele. Durante todos aqueles anos ao lado de Maria, eles haviam tentado ter filhos, mas nunca conseguiram. Era uma dor que carregavam em silêncio, uma tristeza que se tornara parte da vida cotidiana do casal. Agora descobria que não apenas tinha uma filha, mas também uma neta. Ela veio com você?" perguntou, olhando instintivamente em direção ao carro. "Não", respondeu Ana Paula, balançando a cabeça. "Ficou com uma amiga em Belo Horizonte. Eu não sabia como o senhor reagiria. Se aceitaria me conhecer. Achei melhor vir sozinha, primeiro." A honestidade de Ana Paula tocou João profundamente. Ela havia pensado na possibilidade de rejeição, na chance de ele não querer saber de uma filha que aparecera do nada depois de décadas. E, sendo completamente honesto consigo mesmo, João sabia que havia considerado essa possibilidade nos primeiros momentos de choque, mas agora, olhando para ela, vendo a mistura de esperança e vulnerabilidade em seus olhos, não conseguia imaginar mandá-la embora. "Você gostaria de entrar para um café?" ofereceu João, surpreendendo-se com a própria iniciativa. Havia anos que não recebia ninguém em casa. O rosto de Ana Paula se iluminou. "Eu adoraria." Eles caminharam juntos em direção à casa, e João pôde sentir o nervosismo dela diminuir ligeiramente. A casa era simples, um térreo com varanda ampla, paredes de tijolos pintadas de branco que já haviam desbotado, telhas de barro que contavam histórias de muitas estações. Na varanda, 2 cadeiras de balanço permaneciam lado a lado, cobertas por uma fina camada de poeira. Maria costumava se sentar ali todas as tardes, observando o movimento dos pássaros e o pôr do sol pintando o céu de laranja e rosa. "A casa é linda", comentou Ana Paula, e havia sinceridade em sua voz. Parece um lugar de paz." João olhou para a propriedade com os olhos dela, menos alguém que vinha de fora, que não estava acostumada com a melancolia que ele havia permitido que se instalasse ali. Talvez a casa ainda guardasse algo da beleza que Maria havia cultivado. Talvez nem tudo estivesse perdido na tristeza dos últimos anos dentro da casa. A sala de estar era modesta, mas aconchegante. Um sofá de tecido xadrez, uma mesa de centro de madeira escura, algumas fotografias nas paredes, menos a maioria delas mostrando João e Maria em momentos felizes. Ana Paula observou tudo com atenção, como se estivesse tentando entender quem era seu pai através dos objetos que ele havia escolhido para cercar sua vida. "Aquela era sua esposa?" perguntou, apontando para uma foto onde Maria sorria amplamente, usando um vestido florido e segurando um buquê de flores do campo. "Maria Aparecida", confirmou João, sua voz ganhando um tom mais suave. "Éramos casados há 28 anos quando ela partiu. Ela parecia ser uma pessoa especial." "Era", concordou João. "Era o tipo de pessoa que fazia todo mundo se sentir em casa. Cozinhava para qualquer um que aparecesse, cuidava dos animais como se fossem filhos, sempre tinha uma palavra de conforto para quem precisava." Enquanto preparava o café na cozinha, João pôde ouvir Ana Paula se movendo pela sala, provavelmente observando mais detalhes da casa. A cozinha também era simples. Fogão a lenha ao lado de um fogão a gás mais moderno. Uma mesa redonda de madeira, armários pintados de azul,
Claro que Maria havia insistido em fazer ela mesma. Havia uma ordem arrumada em tudo, mas faltava o calor humano que a presença de Maria trazia ao ambiente. "O senhor mora sozinho desde que ela morreu?" perguntou Ana Paula quando ele voltou à sala carregando uma bandeja com 2 xícaras de café e um prato com biscoitos caseiros que havia comprado na cidade na semana anterior. "Sozinho", confirmou João, servindo o café. "No começo, alguns vizinhos vinham de vez em quando, traziam comida, se ofereciam para ajudar com alguma coisa, mas com o tempo todo mundo foi tocando sua vida e eu me acostumei com o silêncio." Ana Paula tomou um gole do café e assentiu. "Imagino que deve ter sido muito difícil." "Foi", admitiu João. "Maria não era apenas minha esposa. Era minha melhor amiga, minha companheira em tudo. Quando ela partiu, foi como se uma parte de mim tivesse ido junto." Eles beberam o café, em silêncio por alguns momentos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. João observava Ana Paula discretamente, ainda tentando processar completamente a realidade de ter uma filha. Havia tantas perguntas que queria fazer, tantas coisas que queria saber sobre a vida dela, sobre Conceição, sobre a neta que não conhecia. "Me fale sobre você", disse finalmente. "Sobre sua vida, seu trabalho, sobre Beatriz." Ana Paula sorriu, e foi a primeira vez que João viu seu rosto completamente relaxado desde que ela chegara. "Sou professora de ensino fundamental. Dou aulas de português para crianças de 8 a 12 anos. Trabalho numa escola pública em Belo Horizonte há 15 anos. "Professora", repetiu João, com uma nota de orgulho na voz que o surpreendeu. "Sempre achei que era uma das profissões mais importantes que existem." "Também acho", concordou. "Ana Paula, não pago muito bem, mas eu amo o que faço. E a Beatriz, ela é minha vida. É uma menina inteligente, questionadora, às vezes um pouco teimosa." "Teimosa", repetiu João com um pequeno sorriso. "Isso deve ser de família." Ana Paula riu, o primeiro som genuinamente alegre que havia feito desde que chegara. "Mami dizia que eu era teimosa demais para meu próprio bem. Agora sei de onde veio." "E o pai da Beatriz?" O sorriso de Ana Paula diminuiu ligeiramente. "Roberta, nos casamos quando eu tinha 22 anos, tivemos a Beatriz 3 anos depois. Ele é um bom homem, mas crescemos em direções diferentes. O divórcio foi amigável. Ele vê a Beatriz todo fim de semana e mantemos uma relação cordial. Por causa dela, Joe assentiu. Não havia julgamento em sua expressão, menos apenas compreensão. A vida era complexa e ele havia aprendido ao longo dos anos que as pessoas faziam o melhor que podiam com as circunstâncias que lhes eram apresentadas. "Você?", perguntou Ana Paula. "Como foi sua vida aqui na fazenda?" "Sempre foi agricultor?" "Nasci aqui", respondeu João. "Meu pai herdou esta terra do meu avô e eu herdei dele. Sempre criamos gado, plantamos milho, feijão. Uma vida simples, mas que sempre nos sustentou. Maria ajudava em tudo, ela que cuidava da horta, dos queijos que vendíamos na cidade." João fez uma pausa, olhando pela janela em direção aos pastos. "Depois que ela morreu, eu meio que diminui tudo. Vendi parte do gado, parei de plantar, parei de fazer queijo. Ficou só eu e o básico necessário para sobreviver." "O senhor já pensou em, não sei, vender tudo e morar na cidade? Deve ser muito solitário aqui." João balançou a cabeça. "Esta terra está na minha família há 3 gerações. É tudo o que conheço, tudo o que sou. Mesmo com a solidão, não consigo me imaginar em outro lugar." Ana Paula olhou ao redor da sala novamente, e João pode ver que ela estava tentando entender não apenas as palavras que ele dizia, mas o homem que ele era, menos o pai que havia acabado de conhecer. "Posso fazer uma pergunta pessoal?", disse ela hesitantemente. "Claro. O senhor ficou bravo quando descobriu que eu existo? Quer dizer, deve ter sido um choque." João considerou a pergunta cuidadosamente antes de responder. "Choque foi sim, mas bravo não, surpreso, confuso, meio perdido. Mas não bravo. Na verdade, acho que estou mais aliviado. Estes últimos 5 anos foram muito duros", explicou João. "Acordar todo dia sabendo que passaria mais um dia sozinho. E dormir sabendo que ninguém se importaria se eu não acordasse no dia seguinte. É uma sensação terrível. Agora, de repente, descubro que tenho uma filha, que não estou tão sozinho no mundo quanto pensava." Ana Paula alcançou o braço e tocou levemente a mão de João. O primeiro contato físico entre eles. Suas mãos eram suaves, mas firmes. Mãos de quem trabalhava, mas que eram cuidadas com carinho. "O senhor não está sozinho", disse ela suavemente. "E se me permitir, eu gostaria muito de fazer parte da sua vida. Beatriz também. Ela sempre quis conhecer os avós, os pais de Roberto moram no exterior, e ela quase não tem contato com eles." João sentiu algo se mover em seu peito.
Uma emoção que havia esquecido que era capaz de sentir. Era esperança, misturada com uma ansiedade boa. A mesma que sentia quando era jovem e algo novo e excitante estava prestes a acontecer em sua vida. Eu gostaria muito disso, respondeu, sua voz ligeiramente rouca pela emoção. Mas eu não sei como ser pai. Muito menos avô. Nunca tive a chance de aprender. Ninguém nasce sabendo, disse Ana Paula com um sorriso encorajador. E não existe manual de instruções. Acho que o importante é querer tentar e sentir que existe carinho. E eu já percebo que existe. Eles passaram o resto da manhã conversando. Ana Paula contou sobre sua infância criada por Conceição e pelo padrasto, em uma cidade pequena no interior de São Paulo. Falou sobre a escola, os amigos, os sonhos de se tornar professora. Contou sobre o casamento, o nascimento de Beatriz, as alegrias e dificuldades de criar uma filha sozinha. João, por sua vez, compartilhou memórias de sua vida na fazenda, estações que se sucediam ano após ano, dos animais que havia criado, das plantações que havia cultivado. Quando o sol estava alto e o calor do Maiodéia começava a apertar, Ana Paula olhou para o relógio e suspirou. Acho que preciso ir, disse relutantemente. Prometi para Beatriz que estaria de volta hoje à noite. João sentiu uma pontada de decepção, mas entendeu. Ela tinha uma vida e responsabilidades, uma filha esperando por ela em Belo Horizonte. Quando você acha que poderia voltar? Perguntou, surpreendendo-se com sua própria coragem. Que tal? No próximo fim de semana. Sugeriu Ana Paula. Posso trazer a Beatriz se o senhor quiser conhecê-la? Eu adoraria conhecer minha neta, respondeu João, e havia uma genuína alegria em sua voz. Ana Paula sorriu amplamente. Ela vai ficar eufórica. Sempre teve curiosidade sobre como seria ter um avô. Eles caminharam juntos até o carro, e João pode sentir que ambos estavam relutantes em encerrar aquele primeiro encontro. Havia tanto ainda para conversar, tantas lacunas para preencher, tantos anos perdidos para compensar. Ana Paula, disse João quando ela já estava com a mão na maçaneta da porta do carro. Obrigado por ter vindo. Por ter me procurado. Sei que não deve ter sido fácil. Obrigado ao senhor por me receber, respondeu ela. Por não ter me mandado embora. Nunca faria isso, disse João com convicção. Você é minha filha. Mesmo que eu tenha perdido os primeiros 39 anos da sua vida, não pretendo perder mais nenhum dia se você me permitir. Ana Paula se aproximou dele e, hesitantemente no começo, depois com mais firmeza, o abraçou. Foi um abraço breve, mas sincero, carregado de emoções complexas, gratidão, alívio, a promessa de um futuro diferente para ambos. Quando ela entrou no carro e ligou o motor, João permaneceu no terreiro acenando até que o veículo desapareceu na curva da estrada, engolido pela mesma nuvem de poeira que havia anunciado sua chegada algumas horas antes. Sozinho novamente, João olhou ao redor da fazenda com olhos diferentes. O silêncio ainda estava lá, mas não era mais o mesmo silêncio pesado e desesperançoso dos últimos anos. Era um silêncio cheio de possibilidades do expectatives, de planos para o futuro. Caminhou lentamente de volta para casa, notando detalhes que havia ignorado há muito tempo. A tinta descascada das paredes, a cerca que precisava de reparos, a horta abandonada onde Maria cultivava seus temperos e hortaliças. Talvez fosse hora de começar a cuidar novamente daquele lugar, não apenas para sobreviver, mas para viver. Na sala, as xícaras de café ainda estavam na mesa, testemunhas silenciosas do encontro que havia mudado sua vida. João as recolheu devagar, como se quisesse prolongar a sensação de que alguém havia estado ali, de que sua casa havia voltado a ter visitas. Na cozinha, enquanto lavava xícaras, seus pensamentos voaram para Conceição. Depois de tantos anos, finalmente tinha notícias dela, menos mesmo que fossem notícias de sua partida. Sentiu uma mistura de tristeza por não ter tido a chance de reencontrá-la e de gratidão por ela ter criado Ana Paula para ser a mulher forte e determinada que havia caminhado até sua porta naquela manhã. Pensou também em Maria. Se ela estivesse viva, como teria reagido à notícia de que ele tinha uma filha? Conhecendo-a como conhecia, João sabia que ela teria abraçado Ana Paula imediatamente. Teria insistido para que ela ficasse para o almoço. Teria feito 1000 perguntas sobre Beatriz e já estaria planejando como transformar um dos quartos vazios da casa em um quarto de hóspedes, adequado para receber visitas regulares. Aquela noite, João teve dificuldade para dormir. Não era a insônia pesada dos últimos anos, carregada de tristeza e vazio, mas uma vigília agitada, cheia de planos e expectativas. Mentalmente, começou a fazer uma lista de coisas que precisava consertar na casa, melhorias que poderia fazer para receber Ana Paula e Beatriz adequadamente. A cerca da entrada precisava ser pintada. O quarto de hóspedes, que estava servindo de depósito há anos, precisava ser limpo e organizado. Talvez fosse a hora de contratar alguém para ajudar com a limpeza da casa, não porque não conseguia fazer sozinho, mas porque queria que tudo tivesse perfeito para receber sua família. Família.
A palavra ecoou em sua mente como uma melodia esquecida que de repente voltava à memória. Ele tinha uma família novamente. Uma filha, uma neta, pessoas que se importavam com ele, pessoas por quem ele podia se importar. Pela vez em 5 anos, João Batista da Silva adormeceu com um sorriso no rosto. Os dias que se seguiram passaram mais rapidamente do que qualquer semana dos últimos anos. João descobriu que ter algo para esperar, algo para se preparar, dava um ritmo completamente diferente à sua rotina. Acordava mais cedo, não pelo passo do hábito, mas pela energia de ter tarefas significativas para cumprir. Começou pela casa. Limpou o quarto de hóspedes, que há anos acumulava caixas, ferramentas velhas e lembranças que ele não sabia bem onde guardar. Descobriu, no fundo de uma caixa, fotografias antigas suas e de Maria, algumas das quais havia esquecido completamente. Havia também algumas cartas que Conceição havia escrito para ele no início do relacionamento, menos cartas que ele havia guardado mesmo depois de se casar com Maria. Não por nostalgia romântica, mas porque representavam uma parte importante de sua juventude. Relendo aquelas cartas à luz da descoberta recente, João pode entender melhor a personalidade da mulher que havia sido mãe de sua filha. Conceição escrevia com carinho, mas também com uma independência e força que ele havia admirado na época. Era fácil imaginar de onde Ana Paula havia herdado sua determinação e coragem. Na quinta-feira, João decidiu fazer algo que não fazia há anos. Foi à cidade não apenas para comprar o necessário, mas para fazer compras especiais. Queria preparar uma refeição adequada para receber Ana Paula e Beatriz no fim de semana. Na padaria, comprou pão fresco e bolo de fubá. No açougue, escolheu uma carne de primeira para fazer um assado. Na feira, comprou frutas, legumes e verduras frescas. O movimento da cidade pequena ainda era o mesmo de sempre. Pessoas que se conheciam há décadas cumprimentando-se nas ruas. Comerciantes que sabiam o nome de todos os clientes. Crianças brincando na praça central enquanto os pais conversavam nos bancos à sombra das árvores centenárias. Mas João percebia tudo com olhos diferentes. Não era mais apenas o viúvo solitário que vinha à cidade uma vez por semana comprar o básico para sobreviver. Era um homem que ia receber sua família. Seu João cumprimentou Dona Carmen, dona da mercearia onde ele costumava comprar. Que alegria no rosto é essa? Parece que rejuvenesceu 10 anos. João sorriu, percebendo que realmente se sentia diferente. Vou receber visitas no fim de semana, Dona Carmen. Quero fazer tudo especial. Que bom. Já estava na hora de ter gente. Naquela fazenda, a casa da gente fica triste quando não tem visita. No caminho de volta, João parou na loja de material de construção e comprou tinta para reformar a cerca da entrada. Não era uma necessidade urgente, mas queria que tudo estivesse bonito quando Ana Paula e Beatriz chegassem. Queria que sentissem que eram bem-vindas, que aquele lugar estava preparado para recebê-las, não apenas uma vez, mas sempre que quisessem voltar. Na sexta-feira, acordou antes mesmo do sol nascer e começou a preparar a casa. Limpou cada cômodo com cuidado que não tinha há anos. Trocou a roupa de cama do quarto de hóspedes. Colocou flores do campo em vasos pela casa, menos uma tradição que Maria havia mantido e que ele havia abandonado após sua morte. À tarde, começou a cozinhar. Preparou o assado com temperos que Maria havia lhe ensinado. Fez arroz, feijão tropeiro, couve refogada. Para a sobremesa, tentou fazer um pudim de leite condensado, seguindo uma receita que encontrou num caderno de Maria. Não ficou perfeito, o ponto do caramelo não estava exatamente como deveria, mas estava comestível e feito com carinho naquela noite. João tomou um banho demorado, fez a barba com mais cuidado do que o habitual, escolheu suas melhores roupas para o dia seguinte. Queria causar uma boa impressão para Beatriz. Queria que sua neta gostasse dele, que se sentisse confortável em sua presença, que quisesse voltar outras vezes. O sábado amanheceu claro e ensolarado. João acordou com a ansiedade boa de quem vai reencontrar pessoas queridas. Tomou o café da manhã rapidamente, deu uma última verificada na casa, conferiu se a comida estava pronta. Arrumou novamente os vasos de flores que já estavam perfeitamente arrumados. Por volta das 10 da manhã, ouviu novamente o som de um motor se aproximando pela estrada de terra. Desta vez, não havia surpresa ou apreensão, menos apenas expectativa alegre. Caminhou até o terreiro e acenou quando viu o Gol branco de Ana Paula aparecer na curva. O carro parou no mesmo lugar da semana anterior, mas desta vez 2 pessoas desceram. Dele, Ana Paula saiu primeiro, sorrindo e acenando. Depois, mais devagar, uma adolescente magra e alta desceu do lado do passageiro. Mesmo à distância, João pode ver que Beatriz havia herdado traços tanto da mãe quanto dele. Os olhos castanhos de Ana Paula, mas o formato do rosto que lembrava o dele próprio quando era jovem. Boa tarde, pai, disse Ana Paula, e a palavra pai soou natural em sua voz.
como se já houvesse se acostumado a usá-la. Boa tarde, filha, respondeu João, descobrindo que também se sentia confortável com o tratamento. Ana Paula se virou para a adolescente que permanecia um pouco atrás, claremente nervosa. Beatriz vem conhecer seu avô. A menina deu alguns passos hesitantes em direção a João. Era mais alta do que ele havia imaginado, quase da altura da mãe, com cabelos castanhos compridos e olhos curiosos que o observavam com atenção. Usava jeans, tênis e uma blusa listrada. E havia uma mochila nas costas que sugeria que talvez pretendesse ficar mais do que apenas algumas horas. Oi, vô, disse Beatriz. Sua voz jovem, mas carregada de emoção. É estranho dizer isso, mas é bom conhecer você. João sentiu o coração se apertar. Oi, neta. É muito bom conhecer você também. Por um momento, os três permaneceram ali no terreiro como se estivessem saboreando a importância daquele momento. Depois, Ana Paula quebrou o silêncio. Casa está linda, comentou, observando as melhorias que João havia feito. E que cheiro gostoso vem da cozinha. Preparei um almoço especial, disse João, com um orgulho tímido. Não sou o melhor cozinheiro do mundo, mas tentei fazer tudo com carinho. Tenho certeza de que vai estar delicioso, disse Ana Paula, e então se virou para Beatriz. Que tal a gente conhecer a fazenda antes do almoço? João os levou para um tour pela propriedade. Mostrou o curral onde ordenha as poucas vacas que ainda mantinha, os pastos onde o gado se espalhava à sombra das árvores, o açude onde os animais bebiam água, e onde ele costumava pescar nos finais de tarde. Beatriz fazia perguntas constantes. Sobre os animais, sobre as plantas, sobre como era viver ali. Não é muito solitário? Perguntou ela quando pararam próximo ao açude. Era, admitiu João. Mas agora que descobri que tenho uma família, acho que não vai ser mais. Você gostaria que a gente viesse aqui mais vezes? Perguntou Beatriz. Sua pergunta carregada de uma esperança jovem. Eu adoraria, respondeu João sinceramente. Vocês podem vir sempre que quiserem. Esta casa está muito grande para um homem só. Durante o almoço, a conversa fluiu naturalmente. Beatriz era uma adolescente articulada e curiosa, interessada em saber sobre a vida na fazenda, sobre a rotina de João, sobre como era o mundo antes da internet e dos celulares. João, por sua vez, queria saber tudo sobre a escola dela, seus amigos, seus sonhos para o futuro. Estou pensando em fazer faculdade de veterinária, disse Beatriz enquanto saboreava o pudim que João havia preparado. Sempre gostei de animais. E depois de ver esta fazenda, acho que seria legal trabalhar com gado também. Seria ótimo ter um veterinário na família, disse João sorrindo. E se você se formar, sempre terá onde praticar aqui na fazenda. Após o almoço, Ana Paula sugeriu que dessem uma caminhada. O trio caminhou pelos trilhos que cortavam a propriedade. Ana Paula e João conversando sobre assuntos de adultos, enquanto Beatriz corria à frente. Explorando, tirando fotos com o celular, claramente encantada com a liberdade do campo. Ela é adorando, comentou Ana Paula, observando a filha. Nunca teve muito contato com a natureza assim. E você? Perguntou João. Está se sentindo confortável aqui? Ana Paula parou de caminhar por um momento e olhou ao redor. Os pastos verdes, se estendendo até o horizonte, as montanhas azuis ao fundo, o céu imenso pontilhado de nuvens brancas. Sabe de uma coisa? É estranho porque sempre vivi na cidade, mas há algo aqui que me traz uma sensação de paz, de pertencimento. É o sangue, disse João com um sorriso. Esta terra está na nossa família há 3 gerações. Talvez ela chame por vocês também. Quando o sol começou a se inclinar para o oeste, Ana Paula mencionou que talvez fosse hora de pensar na volta para Belo Horizonte. João sentiu novamente aquela pontada de decepção, mas desta vez ela foi atenuada pela certeza de que aquela não seria uma despedida definitiva. Semana que vem é feriado prolongado na escola, disse Ana Paula. Se o senhor não se importar, gostaríamos de vir passar alguns dias aqui. Beatriz está de férias, e eu tenho uns dias de folga. Não me importo, repetiu João incredulamente. Seria a melhor coisa que me aconteceria nos últimos 5 anos. Então está combinado, disse Beatriz, correndo até eles. Viu, Tracer, meus livros de biologia para você me ajudar a entender sobre plantas e animais, vô. Quando chegou a hora da despedida, João percebeu que se sentia completamente diferente do que na semana anterior. Não havia mais nervosismo ou incerteza, menos apenas a alegria de ter encontrado sua família e a expectativa de Raivo lá, em poucos dias. Beatriz o abraçou com um carinho espontâneo próprio da adolescência. Obrigada por me receber, vô, por nos receber. Estou muito feliz de ter encontrado você. Ana Paula também o abraçou. Um abraço mais longo e apertado do que na semana anterior. Pai, disse ela suavemente, obrigada por tornar isso tão fácil para nós. Sei que não deve ter sido simples para o senhor também. Vocês me devolveram algo que eu pensava ter perdido para sempre,
respondeu João. A sensação de que a vida ainda pode surpreender a gente, mesmo quando achamos que já sabemos tudo. Depois que elas partiram, João não voltou imediatamente para casa. Ficou no terreiro observando o pôr do sol pintar o céu de laranja e rosa, exatamente como Maria costumava fazer nas tardes quando estavam juntos. Mas desta vez, a solidão não veio junto com a noite. Em seu lugar havia planos para o futuro. Listas mentais de melhorias que queria fazer na casa. Ideias de atividades que poderia dividir com Ana Paula e Beatriz. Naquela noite, enquanto lavava a louça do jantar, João tomou uma decisão que vinha amadurecendo em sua mente desde a primeira visita de Ana Paula. No dia seguinte, iria à cidade procurar um advogado. Queria regularizar a situação de Ana Paula como sua herdeira, garantir que a fazenda continuasse na família mesmo depois que ele não estivesse mais ali. Queria também explorar a possibilidade de dividir a propriedade ainda em vida, talvez. Construir uma casa menor para Ana Paula e Beatriz, para que pudessem vir passar temporadas ali sempre que quisessem. A fazenda Santa Clara, que por 5 longos anos havia sido um lugar de solidão e melancolia, estava prestes a voltar a ser o que sempre fora menos, um lar cheio de vida, amor e esperança no futuro. Na semana seguinte, Ana Paula e Beatriz chegaram numa quinta-feira à tarde, carregando malas que indicavam uma estadia mais longa. João havia se preparado meticulosamente. Reformara completamente o quarto de hóspedes. Comprou uma cama adicional para que mãe e filha ficassem confortáveis. Estocou a cozinha com todos os ingredientes necessários para várias refeições especiais nos 4 dias que ficaram. A fazenda se transformou. Beatriz explorava cada canto da propriedade com a curiosidade insaciável da juventude, fazendo perguntas técnicas sobre agricultura e pecuária, que obrigaram João a relembrar conhecimentos que havia acumulado durante décadas. Ana Paula, por sua vez, demonstrou um talento natural para os afazeres rurais, ajudando na ordenha, cuidando das galinhas, até mesmo sugerindo melhorias na organização da propriedade. Sabe, disse ela numa manhã enquanto ajudava João a consertar uma cerca. Sempre me perguntei de onde vinha minha teimosia e minha necessidade de manter tudo organizado. A garantendo, é herança sua. João riu. Sua mãe dizia que eu era obsessivo com a ordem da fazenda. Acho que você herdou isso mesmo. Durante aqueles dias, eles estabeleceram uma rotina que parecia natural, como se sempre tivessem vivido juntos. João acordava cedo para cuidar dos animais. Ana Paula preparava o café da manhã. Beatriz dormia até mais tarde porque estava de férias. Almoçavam juntos, conversando sobre assuntos variados, desde o passado de João e Maria até os planos de Beatriz para o futuro. À tarde, exploravam a propriedade ou trabalhavam em pequenos projetos de melhoria. As noites eram dedicadas a conversa na varanda, observando as estrelas e planejando os próximos encontros. No último dia da visita, Beatriz fez uma pergunta que pegou João de surpresa. Vô, você já pensou em ensinar outras pessoas sobre agricultura e criação de gado? Quer dizer, você tem tanto conhecimento. Nunca pensei nisso, admitiu João. Por quê? Na minha escola tem um projeto sobre sustentabilidade e agricultura familiar. Eu poderia convidar você para dar uma palestra? Acho que os outros alunos adorariam conhecer alguém que trabalha na terra há tanto tempo. A ideia deixou João simultaneamente nervoso e orgulhoso. Nunca havia se considerado alguém que tivesse conhecimento digno de ser compartilhado em uma escola. Mas a perspectiva de ajudar jovens a entender a importância da agricultura, de talvez inspirar alguns deles a considerar uma vida conectada com a terra, era atraente. Se você acha que seria útil, posso tentar, disse ele. Seria incrível, exclamou Beatriz, abraçando o avô. E quem sabe alguns dos meus colegas não se interessam em conhecer a fazenda também. Quando Ana Paula e Beatriz partiram desta vez, foi com a promessa de que voltariam no mês seguinte, e que Ana Paula estava seriamente considerando a proposta de João de construir uma casa menor na propriedade. A ideia de ter sua família por perto permanentemente estava se tornando cada vez mais real e atraente para todos os envolvidos. Nos meses que se seguiram, a vida de João passou por uma transformação que ele jamais teria imaginado possível. A fazenda Santa Clara voltou a ser um lugar vivo e próspero. Ana Paula conseguiu uma transferência para uma escola em uma cidade próxima, o que permitia que ela e Beatriz passassem os fins de semana na fazenda regularmente. João contratou um pedreiro para construir uma casa de 2 quartos a algumas centenas de metros da casa principal, próximo o suficiente para que se sentissem uma família unida, mas longe o suficiente para que todos mantivessem sua privacidade. A palestra de João na escola de Beatriz foi um sucesso surpreendente. Sua paixão genuína pela terra e seu conhecimento prático impressionaram não apenas os alunos, mas também os professores. Logo ele estava sendo convidado para falar em outras escolas da região e até mesmo para participar de um programa de rádio local sobre agricultura sustentável. Quem diria que eu me tornaria palestrante aos 62 anos?
comentou João numa tarde, rindo de si mesmo. Você sempre foi professor, respondeu Ana Paula. Só não sabia. Tá me ensinando sobre agricultura. Está ensinando a Beatriz sobre perseverança e história da família. Está ensinando jovens sobre a importância do campo. Sir Professor, não é só dar aulas numa sala de aula. A fazenda também passou por uma revitalização física. João voltou a plantar uma horta ampla. Reinstalou a produção de queijos artesanais que Maria havia iniciado. E até mesmo começou um pequeno projeto de agrotourismo, recebendo famílias da cidade que queriam conhecer a vida rural. Beatriz, que já estava no último ano do ensino médio, havia decidido prestar vestibular para veterinária e planejava fazer estágio na fazenda durante os fins de semana. Sabe, disse João numa noite enquanto os três estavam sentados na varanda observando as estrelas, quando Ana Paula apareceu aqui pela primeira vez. Eu pensei que minha vida tinha acabado há 5 anos quando Maria morreu. Hoje percebo que, na verdade, uma parte da minha vida estava apenas esperando para Comic. E nós também estávamos esperando, respondeu Ana Paula. Eu só não sabia por que me sentia como se algo estivesse faltando. Agora entendo. Era esta conexão com as nossas raízes, com nossa história. Beatriz, que estava deitada na rede, que João havia instalado especialmente para ela, suspirou contente. Eu amo vir aqui. Na cidade tudo é muito corrido, muito barulhento. Aqui eu consigo pensar, planejar o futuro. E ter um avô que entende de estrelas e plantas e animais é o máximo. E ter uma neta que quer aprender sobre tudo isso é ainda melhor, respondeu João, sorrindo na escuridão. 2 anos depois da primeira visita de Ana Paula, a Fazenda Santa Clara havia se tornado um lugar completamente diferente do que era antes. A casa principal havia sido reformada e estava sempre impecável, pronta para receber não apenas Ana Paula e Beatriz, mas também os amigos que elas traziam ocasionalmente. A propriedade prosperava com a produção diversificada e o turismo rural em pequena escala. Mais importante ainda, havia voltado a ser um lar cheio de vida, risos e projetos para o futuro. João, agora com 64 anos, parecia ter rejuvenescido. Seus olhos brilhavam com o entusiasmo de quem tem motivos para acordar animado todas as manhãs. Havia se tornado uma figura respeitada na comunidade local, não apenas por seu conhecimento agrícola, mas por sua história de renovação e segundo chances na vida. Vocês salvaram minha vida, disse ele para Ana Paula numa tarde, enquanto observavam Beatriz fotografar borboletas no jardim que haviam plantado juntos. E você salvou a nossa? Respondeu Ana Paula. Deu a gente raízes, história, um lugar para chamar de nosso. Beatriz tem se desenvolvido tanto desde que começou a vir aqui. E eu descobri uma paz que não sabia que estava procurando. Naquela noite, como faziam todas as noites quando estavam juntos na fazenda, os 3 se reuniram na varanda para conversar e observar as estrelas. João olhou para sua filha e sua neta, depois para a propriedade que se estendia ao redor deles, iluminada pela luz suave da lua cheia. A solidão que havia definido os últimos anos de sua vida parecia agora como um sonho distante e irreal. A Fazenda Santa Clara havia voltado a ser o que sempre deveria ter sido, não apenas um pedaço de terra onde se cultivava plantas e criava animais, mas um lar onde se cultivava amor, esperança e sonhos para o futuro. E João Batista da Silva, que um dia pensou que morreria sozinho e esquecido, agora sabia que sua história estava apenas começando um novo capítulo, cheio de família, propósito e alegria. O viúvo solitário havia encontrado sua família, e encontrá-la havia redescoberto a si mesmo.